presença da professora Catarine Silva, na presença de Tamires Fernanda e Manuele, que vai trazer ricas contribuições para o debate que tem como título Os impactos do novo ensino médio no trabalho docente. Cada palestrante vai ter 20 minutos de apresentação para, no final, a gente fazer o debate sobre a temática. Quero iniciar com a professora Catarine, que é professora do programa de pós-graduação em educação e que vai trazer contribuições, né, de forma mais ampla, geral, no contexto principalmente da reforma do ensino médio, destacando também as contribuições para pensar o trabalho docente. Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar um pouquinho de atraso, mas a gente vai tentar seguir o tempo para potencializar o debate desse tema. E aí, Sayara Carol está aqui com esse desafio de nos controlar. E para iniciar essa discussão sobre o trabalho docente, e considerando, né, que essa semana, né, a gente perdeu uma grande compositora, artista, de uma forma geral, que foi a Rita Lee, eu vou iniciar com uma letra de música dela, que chama Departamento de Criação. Eu acho que cabe muito, né, na nossa condição, né, de professores e trabalhadores da área de educação. Quem vive para servir assim, não serve para viver aqui. E você quer que eu faça aquilo tudo que você não sabe fazer? Vou dar trabalho à crítica, já que ela depende de mim. É um jeito de sair do buraco que é fundo e acaba-se o mundo por falta de imaginação. Eu não. Meu departamento é de criação. Mas que falta de imaginação. Eu não. Meu departamento é de criação. Falar bem de mim é perder emprego, é perder o dinheiro, é perder o segredo da sua profissão. Mas que falta de imaginação. Eu não. Meu departamento é de criação. E iniciando com essas palavras que eu acho que cabem muito bem no nosso contexto, né? E homenageando Rita Lee, né? E outras pessoas incríveis que nos ajudam aí a pensar, né, a nossa condição humana. E essa letra cabe muito bem nessa discussão que a gente vai trazer hoje, nessa mesa aqui, sobre o trabalho docente, porque esse processo, essas reformas que estão acontecendo, né, as reformas neoliberais no contexto mais geral e as reformas no âmbito da educação, elas estão, na verdade, atuando, né, atacando principalmente o trabalhador em geral, né, de sua formação para o trabalho, para o mundo do trabalho, para exercer a sua condição no mundo do trabalho de uma forma com maior capacidade de escolha, com maior capacidade de assumir atuações, né, dentro desse campo do trabalho que lhe permita conviver, né, com a sua condição humana de forma mais adequada, e o trabalhador docente, né, que aí, no caso, está sendo atacado como forma também de tirar essa questão da profissionalidade docente e, com isso, reduzir, né, os custos, né, educacionais, né, os gastos com a educação. Então, toda essa reforma que foi falada aqui, né, nesses primeiros dias, né, que precariza o currículo, né, do ensino médio, né, como o próprio Daniel Cara, na conferência de abertura, colocou, a gente tem uma questão no Brasil, né, que é uma mudança demográfica, né, do país. A gente é um país que está envelhecendo, né, a nossa pirâmide demográfica está mudando, e as questões também em relação à escolarização vão sendo outras. E aí a gente está, né, os reformadores, por exemplo, empresariais, estão já pensando em como precarizar, né, o acesso de boa parte, né, da busca aí pela escolarização daqui a 10 anos, né, que vai ser provavelmente ensino médio aí o campo que vai estar demandando mais, né, em termos da escolarização.
Logo que saiu a medida provisória, inclusive um grande pensador, né, da área da educação chamado Luiz Antônio Cunha, ele escreveu um texto, né, para um dossiê da revista Educação e Sociedade, em que ele atualiza a tese de doutorado dele, que ele fez na época da ditadura militar, sobre a reforma educacional lá na ditadura militar. E a tese de doutorado dele naquela época, ele falava que a reforma que estava sendo feita no ensino, o equivalente ao ensino médio, né, que era o segundo grau, né, naquela época, era mais para limitar o desejo da maioria da população de entrar na universidade do que necessariamente uma reforma com objetivo exclusivo ali de segundo grau. Por quê? O que é que foi feito? Né? O segundo grau naquela época ele foi transformado em vários cursos diferentes, profissionalizantes, que dava a maior parte da população a dificuldade de acessar o curso superior, porque não tinha formação propedêutica, né? Aquela formação mais geral que garantisse passar no vestibular. E foi o boom, por exemplo, dos cursinhos naquele momento e das escolas privadas também de ensino médio, né? E agora mesmo, aí ele atualiza, né, a tese de doutorado dele, que ele disse a mesma coisa que está sendo feita com essa reforma do ensino médio, quando se cria os itinerários formativos, né? Então, assim, e que a gente viu aqui vários relatos, né, nas mesas e nos GTs sobre isso, né, da questão, por exemplo, de que os jovens não têm, inclusive, nem o direito de escolher. Primeiro que escolher com 14 anos, 15 anos, né, o seu itinerário de vida é um absurdo, né? E segundo que, para a maioria da população, esse direito de escolha não existe, porque eles vão fazer o itinerário que vai ser ofertado na única escola que vai existir na sua cidade de ensino médio, e provavelmente vai ser aquele itinerário que demanda um menor capacidade de infraestrutura. Então vai ser aquele itinerário que não precisa de laboratório, que não precisa disso, que não precisa daquilo, e que tem professor que não necessariamente seja formado na área, mas que possa atuar. Então veja, isso não vem do nada, né? Isso vem de orientações, né, que esses reformadores empresariais, eles atuam tanto a nível nacional, mas principalmente já vem, inclusive, a nível dos organismos internacionais. Se a gente pegar, por exemplo, os relatórios do Banco Mundial sobre a educação no Brasil, né? Se a gente pegar como a OCDE, que é a Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, pensa, né, e demanda a questão da qualidade da educação a partir do PISA, né, desse tipo de exame em larga escala, a gente já vai ver, né, como isso, né, vem sendo desde sempre aqui, né, desde que foram criados, né, esses organismos vêm atuando na educação do Brasil, como atuaram lá na ditadura militar, como continuaram atuando, inclusive, né, implementando as reformas neoliberais a partir no Brasil da década de 1990, né, a partir das orientações e consensos de Washington, e fazendo as revisões, inclusive, para quê? Para garantir uma melhor disputa pelo fundo público, né? Educação e saúde, por exemplo, são as políticas que demandam mais, que tem mais dinheiro público envolvido, e essas orientações começaram a ser feitas no sentido de garantir a esse setor privado formas de privatização do setor público, né, que permitam disputar esse fundo público. E mantém-se, né, dessa revisão do próprio Banco Mundial, se mantém, por exemplo, a oferta pública, né? Só que é uma oferta pública nos moldes dessa lógica, né, do setor privado, né, a partir da gestão privada, parcerias público-privadas, compra de serviços, né, de materiais e tudo mais, e principalmente, né, pela lógica da correção dos problemas que seriam os problemas produtivos lá no setor privado, né? E no setor privado você pega lá a fábrica, qual é o problema? A mercadoria sair com defeito, um defeito tal que precise ser jogado fora ou ser consertado, né? Isso vai gerar mais custo.
No caso da educação, essa visão traz para a escola a ideia de que o problema é reprovação e evasão, né? É refúgio e retrabalho, né? A evasão é refúgio, a reprovação vai ser retrabalho, né? E aí o que é que todas as orientações são no sentido de vamos acelerar, né, essa questão da certificação, vamos corrigir o fluxo educacional e vamos também incentivar, né, que isso seja feito, né, a partir de estratégias como ranqueamentos e tal, que com isso as escolas, os professores, eles acabam sendo obrigados, né, a passar, né, a aderir a esse processo. E aí eles estabelecem, né, essa noção de qualidade da educação a partir desses indicadores, correção do fluxo e desempenho, né, e aí estabelecer que esse desempenho deve ser em avaliações em larga escala, na área de linguagem, né, da língua materna de cada país, no caso da gente português, e matemática, né? E também uma política baseada em responsabilização, né, das escolas, dos professores, dos estudantes, a partir de uma política de fora para dentro, de avaliação e monitoramento, que aí, né, a Emanuele vai colocar na apresentação dela como isso, né, vem sendo incrementado aí com o advento das tecnologias, com remuneração por desempenho, né? Aí a gente teve aqui os exemplos, por exemplo, no caso do bônus educacional, né, do estado de Pernambuco, monitoramento pela gestão, pelas comunidades, e aí a exposição pública, por exemplo, dos resultados, a exposição pública do que está acontecendo, e uma exposição, na verdade, no sentido de desqualificar o serviço público, a educação pública, o professor da escola pública. Inclusive, nos Estados Unidos, né, a gente vai ter uma mesa, uma conferência de encerramento com a professora Rebeca Tarlau, que é da Universidade da Pensilvânia, a gente vai poder aprofundar mais sobre isso. Mas nos Estados Unidos, a questão da profissionalização docente já é muito mais precária do que a nossa, né? Mas a gente está caminhando para isso, né? Para a mesma precarização. E tem alguns estados que lá, diferente da gente, os estados têm autonomia, né? Aí tem alguns estados em que a situação é menos precária. Então, por exemplo, Nova York não tem concurso, mas tem um contrato vitalício. O professor não pode ser demitido, né, por qualquer motivo. E aí todos os esforços dos reformadores empresariais lá em Nova York, por exemplo, eram no sentido de negociar a retirada da cláusula do contrato, desse contrato vitalício. E aí eles tentaram, inclusive, oferecer dobrar o salário dos professores. Esse negócio de dobrar o salário dos professores a gente ouviu muito aqui em Pernambuco. Não foi um certo candidato que foi eleito, foi governador e nunca dobrou o salário dos professores da rede estadual. Mas eles ofereceram dobrar o salário dos professores lá, só que aí o sindicato percebeu isso. Mas eles conseguiram fazer uma coisa lá que foi no sentido, inclusive, de desqualificar esses professores, né? O sindicato não percebeu, mas eles fizeram uma prova, uma avaliação dos professores em larga escala, né, dos assuntos que eles trabalhavam. E o resultado desses professores não foi bom, e esse resultado foi publicado no New York Times, com o nome dos professores e a nota que eles tiraram, como forma de desqualificação pública, né, desses professores. E com isso eles criam um argumento, criam um discurso, a mídia adere a esse discurso de que, tá vendo, problema, se a gente resolver, esses professores não têm como continuar dando aula, a gente tem que demitir, mas aí tem a cláusula da vitalicidade, então vamos, né, questionar isso e assim por diante. A OCDE, por exemplo, num relatório recente, ela destacou a importância da reforma do ensino médio implementada e coloca assim, olha, a reforma está ótima, foi ótima. O desafio a gente tem que criar mais eletivas, ou seja, mais flexibilização, né? E tem que ver a questão, principalmente agora, como fica a formação docente. Então, é o segundo passo da reforma, que já está lá, inclusive, na lei
né, de que os cursos de licenciatura eles têm que se adequar às áreas de conhecimento da BNCC, né, do ensino médio. Isso significa o quê? Significa que esses cursos vai ser a mesma coisa da ditadura militar. Os cursos de licenciatura vão ser agora, provavelmente, por áreas, voltar a ser por áreas, né? E não por disciplina, né? Matemática conseguiu ficar de fora, mas física, química, biologia, uma área só, uma formação só, 4 anos, 3 anos, se eles conseguirem enxugar mais, né, para formar esse professor para todas essas áreas, né? História, geografia, sociologia, filosofia, uma área só, né? As linguagens, outra área só. E com isso eles resolvem, né, esses custos também do ponto de vista da formação, né, de professores. Então veja, esse processo, né, de implementação das reformas neoliberais na educação do Brasil, né, inclusive foi financiado não, houve empréstimo, né, porque a gente chama de financiamento, mas na verdade é um empréstimo, né, dos organismos internacionais. Eles emprestam dinheiro e dizem como a gente deve gastar esse dinheiro, né? A gente paga esse dinheiro com juros e tem que adotar o pacote de reformas. Feita a reforma em nível da União, foi também incentivada a reforma nos estados. Os estados também fizeram, né, esses convênios, esses financiamentos, esses empréstimos para realizar essas reformas. E agora, recentemente, né, a gente vem, agora recentemente não, já há algumas décadas, esses reformadores empresariais, eles se organizaram, né, e começaram a definir mais, inclusive, as políticas. E isso independe, gente, né, do momento em que a gente teve governos de esquerda, momento que a gente teve golpe, momento que teve caos na educação, em nível da União, né? Eles continuaram atuando, a política continuou sendo preservada. Inclusive, o Movimento Todos pela Educação foi criado em 2007, né? Com o apoio do Ministério da Educação. O Ministério da Educação participou desse evento de criação. O Fernando Haddad é sócio fundador do Movimento Todos pela Educação. Vocês podem olhar no site, ele está lá como sócio fundador até hoje, né? É fundador, vai estar, né? E do Movimento, inclusive o Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi criado em 2007 também, né, que é um plano de governo que juntou todas as políticas de governo e organizou por uma lógica, né, a partir da definição da qualidade da educação, a partir do IDEB, né, no caso da educação básica, né, foi, né, um plano que estabeleceu, na verdade, dali para frente a política educacional, né? Passando por cima dos planos nacionais de educação, que por lei é que deve definir, né, essa questão, e inclusive já trazendo, né, essa lógica de qualidade da educação para o Plano Nacional de Educação de 2014, né, que está em vigência, mas que a gente nem escuta falar. Para vocês terem uma ideia, mesmo com golpe, né, mesmo com governo caótico posterior e tal, agora retornando, essa mesma lógica permanece. E assim, não adianta a gente tem que revogar essa reforma do ensino médio, mas tem também que revogar essa lógica, né, que se estabelece a partir, né, de uma política por resultados, política por evidências que são produzidas, né, de forma falsa em relação à realidade da educação, da qualidade da educação, né, e essa lógica de definição do que deve ser feito na escola, né, que acaba levando a um estreitamento curricular, a uma competição entre escolas, entre professores, entre alunos, que não gera qualidade da educação. Bom, então veja, essa reforma do ensino médio, né,
ela foi implementada num contexto que, assim, tem uma questão que é o seguinte, veja, o neoliberalismo, ele vem, né, para tentar salvar uma crise do capitalismo, né, que sobrevive de crises, certo? E nem sempre, né, há um casamento direto entre capitalismo e democracia, certo? Não existe necessariamente esse casamento direto. E em alguns momentos, né, o próprio capital ele pega e abandona um pouco o discurso da democracia, né, que é no discurso, né, para poder aprofundar as reformas que são necessárias para aumentar, por exemplo, a exploração e a expoliação da maioria da população, que são os trabalhadores, né? Então, o golpe, né, de 2016 foi necessário para o neoliberalismo aí implementar essas reformas, né? E aí, veja, logo em seguida, no governo golpista do Temer, né, o que é que acontece? Já há logo a emenda constitucional número 95, né, que estabelece o teto dos gastos e já quebra todas as políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, de todos os níveis. Seguido a isso, a segunda reforma foi a reforma do ensino médio, que na verdade não é só uma reforma do ensino médio, é uma reforma da educação, né, que vai interferir não só no ensino médio, mas no ensino fundamental também, nessa lógica da flexibilização curricular, do estreitamento curricular, da desprofissionalização e no ensino superior também, né, porque já define logo, né, já estabelece logo que no ensino médio uma trave não pode mais entrar, a maioria da população não vai conseguir mais entrar e não vai conseguir mais entrar nas áreas, né, que gostaria de entrar, inclusive, né. E cria-se também, né, pelo currículo, pela disputa do currículo que se faz, o próprio estudante, né, o próprio trabalhador, ele vai internalizando, né, a culpa pelo próprio fracasso. E aí, por isso que vem, por exemplo, né, essa coisa de substitui disciplinas que ajudariam os alunos a saberem por que ganham tão pouco, né, como sociologia, filosofia, história, né, e tudo mais, por disciplinas que vão dizer, né, como ele se virar com tão pouco que ganha, né, que são empregabilidade, projeto de vida e tudo mais. Então, transforma a viração, que é comum, né, na população, todo mundo vai vender seu bolo de pote se precisar, vai fazer seu brigadeiro se precisar, em projeto, né, como se fosse a mesma coisa de ser um empreendedor da família, de uma família rica, que o pai fica dando dinheiro para abrir negócio, fechar negócio, abrir negócio, fechar negócio, porque a maioria dos negócios fecham, né, com 5 anos, e nos primeiros anos. E aí, seguido, vem outra reforma também, que é a reforma trabalhista, né, seguida da lei das terceirizações, que aí é a pá de cal, né, em cima do trabalhador docente. Por quê? Porque até esse momento, na educação, em todas as áreas, só era permitido ao serviço público terceirizar atividades meio, serviços gerais, a questão da alimentação, segurança, vigilância e tal. A partir da lei das terceirizações, pode privatizar a atividade fim. Isso é o fim dos concursos públicos, é normalizar a questão de você ter pessoas com contratos mais precários ainda, né, com uma condição mais precária ainda dentro da escola, né, trabalhando na escola. E com isso você desmobiliza a categoria, né, consegue passar, né, precarizar cada vez mais essa condição docente e privatizando, né, através de parcerias público-privadas, né. Bom, gente, veja, tem algumas coisas, né, a mais que a gente pode trazer na nossa discussão, no nosso debate, mas aí eu vou trazer um resuminho da história, né, dessa questão, né. A gente está falando aqui da implementação de uma perspectiva ideológica da empregabilidade e autorresponsabilização em um contexto que é o contexto de desemprego estrutural, certo?
que cria, na verdade, a verdadeira escola sem partido aqui, né, que eles falam muito de escola sem partido, porque tem essa disputa também, né, desse conteúdo conservador, né, entrando aí para transformar as mentes, né, para trazer esse conteúdo ideológico, né? Então, a verdadeira escola sem partido na prática é controle gerencial e curricular, mais desprofissionalização docente, certo? E como a gente faz para lutar, né, contra isso, né? Aí, para finalizar, como eu comecei com a letra de música, eu termino também com outra, né? Essa foi criada foi composta, né, por Dani Black e foi cantada por 18 cantores, né, de Chico Buarque, né, e vários outros, na época das ocupações das escolas, né, que iniciaram, inclusive em relação às reformas que estavam sendo realizadas em São Paulo, né, que assim, é o trono de estudar, né, a música. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque jaula de aula, essa escola, né? Porque jaula de aula, cadê meu Deus? Eu esqueci. Porque sala de aula. Essa sala vai virar, né? Não. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, transformando esse espaço também, né, no espaço da gente debater e construir aí para superar essa jaula que estão colocando na nossa educação pública brasileira. Então, dando continuidade, a gente agora vai ter a fala de Itamires, né, que é tem mestrado em educação, formada em educação física e atualmente está fazendo o doutorado em educação aqui pelo programa de pós-graduação da UFPE. Então, bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Eu vou dar continuidade, né, à discussão já iniciada por Catarine. Ela faz um recorte, né, bem amplo e riquíssimo de detalhes, principalmente sobre esse modelo, né, que o governo do estado de Pernambuco adota. Então, a ideia, né, é trazer um pouco desses elementos, né, do trabalho docente, e aí, inicialmente, trazer esse movimento de precarização que já vem ocorrendo, né, e é uma realidade, é algo... É uma expressão do trabalho, na verdade, né, na realidade brasileira. Além disso, trazer a política de educação integral, que é o que eu venho no meu campo de estudo atualmente. Pensar a questão da saúde dos docentes, né, acho que esse tema é um tema pouquíssimo discutido, né, o professor Jamerson acabou tocando ontem em alguns elementos. E aí eu pretendo, né, de forma muito breve, trazer aqui alguns dados para a gente pensar. E esse tem sido o meu interesse nesse momento, né? Entender como esse movimento de precarização do trabalho docente, intensificação também associada a isso, vem repercutindo na saúde dos docentes, né? Então, por fim, já apontar aqui algumas questões com relação ao que se intensifica no NEM, né? E para iniciar, a gente sabe, né? Já foi colocado aqui em outros momentos que a medida, a lei, ela ocorre inicialmente por medida provisória, né? E acho que é importante demarcar mais uma vez essa questão do governo golpista, né, de Michel Temer. E aí vai trazer diversas reformas, né? E aí perpassando a educação superior, a educação básica, trazendo elementos para pensar a formação da juventude, né? A mesa de ontem trouxe isso, essa questão dualista, histórica, mas o foco vai ser mesmo o trabalho docente, né? Dentro desse quadro sombrio que a educação já vem vivenciando, né? Não é apenas o NEM, é esse modelo que centra a responsabilidade no indivíduo,
Então, a ideia é mais ou menos essa. E aí, o trabalho docente ele vai ocorrer de forma precária, né, estruturalmente, historicamente, a partir de baixos salários, baixa remuneração, né, vínculos extremamente precários, o que alguns teóricos da dependência colocariam como um processo de superexploração do trabalho, né, fruto da realidade brasileira, né, enquanto um capitalismo dependente. Além disso, né, nos últimos anos a gente vem vendo, e Catarina colocou agora na parte final, todo esse processo de desmonte do aparato legal, né, que direcionava, possibilitava a alguma parte da população alguns direitos, né, e nos últimos anos, a partir do golpe, a gente vê esses direitos serem corroídos, né? Aí o Ricardo Antunes vai chamar a atenção, né, que isso é fruto desse processo de nova morfologia do trabalho. E aí esse processo ele vai ocorrer, mas isso não ocorre sem que os corpos dos trabalhadores também sintam esses impactos, né? Tanto do ponto de vida, né, a vida propriamente dita, e também o seu trabalho. E aí a gente vai vendo, né, a ampliação das condições precárias no trabalho, terceirização, informalização, a partir dessas novas formas e tendências, né, como a Amanda Moreira vem colocando, né? E aí também colocando a questão da uberização ou plataformização. E aí a Daniela Linhart diz, né, que o trabalho no contexto atual, fruto desse movimento, né, ele é um trabalho que ele tem enquanto característico o sofrimento. Então, a gente já parte, né, desse princípio, que o trabalho nesses moldes, nessa lógica, ele leva ao sofrimento. Além disso, é importante destacar, né, essas novas formas de organização, né, que se pauta nessa questão de modelo flexível. Um modelo que visa as metas, né, e metas essas muitas vezes inatingíveis. Então, dentro desse movimento, né, a educação, ela também é convocada, né, a se alinhar a esses interesses. E se a gente parar para analisar, né, a PEC 95, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, elas vêm, né, em conjunto, um pacote que vem trazendo esse processo de deterioração continuada do trabalho, né, trazendo de fato a corrosão do trabalho, né, desses moldes que a gente percebia até então. Além disso, é preciso também formar um novo perfil, né, de sujeitos, de trabalhadores, para se adaptar a essa nova realidade. O Antônio vem chamando a atenção disso, né, os uberizados, intermitentes, pejotizados, seguindo a lógica das metas, né, e aí vão ter assédio, né, práticas de assédio que levam a adoecimento, inclusive até a suicídio, né? Então é isso, mais trabalho, mais controle, mais degradação, mais intensificação. Esse já era o quadro do trabalho, né, do trabalho dos docentes anterior ao NEM, né? É a lógica da precarização total e restrita. E aí o trabalhador ele passa a ser responsável por si, né? Ele perde as redes de proteção mínima e a gente vê imperar a lógica, né, do empreendedor de si mesmo. Você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso, e isso não se atrela apenas à questão da juventude, né? É a questão do trabalhador e aí o trabalhador docente também. E a educação, né, ela não vai ficar imune. Então, os organismos multilaterais passam a determinar, né, esse perfil que precisa, e essa lógica do mercado ela passa a ser, né, adotada, e a educação ela tem que assumir um perfil ágil, flexível, pautada numa filosofia utilitarista. Além disso, a gente vai perceber também as mudanças do ponto de vista do trabalho dos docentes, que passa a assumir diversas funções, atrelando aí novas
concepções ao seu trabalho, né? O Vieira vem dizendo que há um processo de alargamento das demandas de trabalho, onde o docente agora ele tem que estar dentro de uma lógica de presença permanente nos espaços escolares. E aí aqui é importante a gente ressaltar o estado de Pernambuco, né, que tem sido o nosso interesse. E aí o estado de Pernambuco vai justamente adotar essas premissas a partir, né, da implementação em 2008 das escolas de referência e das escolas técnicas estaduais. E o modelo de gestão é justamente o que Catarina colocou anteriormente, né? Uma gestão pautada nos resultados, uma gestão empresarial, tendo os princípios da eficiência, eficácia, produtividade, enfim. E aí a gente já tem uma série de pesquisas já desenvolvidas dentro do grupo gestor e de outros colegas lá do programa de pós-graduação, que já vem sinalizando o sentido de pensar os efeitos, né, dessa política. E aí são metas, rankings, bônus, vigilância do trabalho, tudo isso associado a esse modelo, né, com jornadas extensas, sem o mínimo de condições, apesar, né, do governo fazer propagandas e vir ampliando, né, essa modalidade de educação por tempo integral. E aí as pesquisas já revelam um processo longo de intensificação do trabalho e também de autointensificação do trabalho dos docentes, né, que se veem presos nessa lógica e passam a incorporar esse processo de cobranças, né. Eles interiorizam esse processo assumindo características de autorresponsabilização, né? Então, o P ele já conforma um quadro de desvalorização e precarização do trabalho. E aí, como um elemento para a gente pensar mesmo, e a saúde, né? Para onde ela vai? E as condições, né, de trabalho dos docentes. E aí, de forma breve, eu coloquei aqui, né, para a gente pensar. E aí a Casulo coloca, pensar nessa questão do adoecimento, que a partir da década de 90, né, em decorrência desse processo de reestruturação do capital, que traz essas formas mais flexíveis de trabalho, pautado em meta, ocorre aí um processo longo, né, de adoecimento, né, atrelado ao trabalho. Antunes e Drum colocam que há um processo de adoecimento social, adoecimento esse que vai perpassar por todas as áreas, né, indiscriminadamente, vai atingir todos os trabalhadores, desde aqueles que têm um vínculo mais formal, um vínculo estável, até aqueles que estão lá, né, em situação de insegurança e em vínculos mais precários. E vai ocorrer um processo longo de proliferação, né, das doenças mais tradicionais, a lesão por esforço repetitivo, distúrbio osteomolecular, musculares, né, relacionados ao trabalho. E dentro dessa lógica do toyotismo, há um foco, há uma predominância também em doenças psíquicas, né, como transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho e também situações, né, de depressão. E alguns autores até chamando a atenção para um quadro sombrio, né, dos processos de trabalho relacionados à questão da depressão. Além disso, né, esses dados eles já são extremamente subnotificados, né? Há uma subnotificação muito grande. Então, estima-se que a realidade seja ainda mais perversa. E aí, com relação aos adoecimentos psíquicos, há todo um estigma ainda social. E há uma outra questão que é o nexo causal, né? Como você comprovar que, de fato, aquele processo de trabalho te adoeceu. Então, são questões bem complexas, né? Então, dentro disso, a ideia é pensar o trabalho docente desvinculado dessa lógica que leva ao adoecimento, né? Por transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho. Quando ela faz análise, né, de diversos setores, ela revela que há um quadro preocupante, né, grave de adoecimento dos docentes.
ela considera que a categoria docente é uma das ocupações com maior índice de risco a desgaste e adoecimento, o que tem se revelado nos afastamentos dos docentes, né? Mas aí a gente também poderia pensar as questões de presenteísmo e também de absenteísmo, né? Que aí mascararia ainda mais esse processo. E aí, dentro das inúmeras questões que se relacionam diretamente, né, e podem impactar a saúde dos docentes, eu destaquei aqui apenas a questão da organização do trabalho e dessas políticas de gestão, que tem um foco no resultado, no índice, da meta, que vão fazer todo o possível para que isso seja alcançado. A Lucivânia até traz isso lá na dissertação dela. Vão fazer o possível e impossível para que esses números sejam alcançados. E aí, essa lógica ela não vai respeitar os limites físicos e psíquicos do trabalhador docente. Então, é uma gestão por resultados, é uma gestão pautada no medo e dentro dessa lógica de tornar o trabalhador mais competitivo. E aí, o neoliberalismo, além de produzir esse sofrimento, ele também vem gerindo esse sofrimento no contexto atual, no sentido de tornar esse trabalhador mais competitivo, mais lucrativo. E aí, só para exemplificar um dado recente de uma dissertação, né, de Rafaela Gonçalves, feita agora na Unifesp, saiu recentemente, e ela faz uma pesquisa para investigar a questão do burnout, né, a síndrome do esgotamento profissional. E aí ela faz a aplicação de questionários da área de saúde, das ciências da saúde. E aí, dos 397 professores da educação básica de diversos estados, da rede pública e privada que participaram dessa pesquisa, 1/3, né, já estão com a síndrome de burnout. E aí, tudo isso fruto do quê? Da exaustão extrema, estresse, dentro dessa lógica, né, de trabalho desgastante e competitivo, que é justamente a lógica do governo do estado de Pernambuco, né, que responsabiliza o docente pelo sucesso ou fracasso. Alcancei as metas, ganho bônus. Não alcancei, na minha pesquisa, uma gestora chegou a comentar, né, a gente vai para o Rivotril. Então, isso já está bem internalizado e naturalizado dentro do âmbito escolar. E aí, de forma breve, né, Carol, que agora a luz foi, o que se intensifica com o NEM, né? Mesmo sendo muito recente, né, o processo de implementação ocorre agora, em 2022, mas de cara é possível afirmar que esse processo de precarização, né, é um dos efeitos prioritários dessa reforma. E aí, a partir dessa flexibilidade curricular, né, e a Amanda Moreira vem destacando, né, a presença de professores itinerantes para atuar nos itinerários formativos, se estabelecendo, né, aquela ideia de que o professor ele pode atuar em qualquer disciplina. Mas aqui é interessante colocar também, por exemplo, nas escolas de referência, né, as EREMs e ETs, isso já acontecia, isso já acontece. Os professores eles já trabalham com diversas outras disciplinas que não aquela de sua base formativa. Mas aí agora com o NEM, né, se intensifica esse processo. A gente já tem relatos de alguns professores contratados da rede que estão sendo chamados para atuar em diversas disciplinas, menos naquela que foi formado. E aí o gestor até apontando, né? O novo ensino médio permite isso, nos dá esse entendimento. E aqui eu coloco, né, como a promoção de um novo tipo de docente, né, polivalente, multitarefa, versátil, é o professor trabalhador flexível. Então ele tem que se adaptar a essas demandas. Além disso, ocorre um processo de destituição dos conhecimentos, né, próprios da docência, esvaziando completamente os conteúdos do trabalho docente, e aí há o recuo da teoria, né, menos teoria e mais formação técnica e instrumental. Além disso, dentro dessa lógica, né, o professor ele é convocado, né, a desenvolver seu trabalho acriticamente, né, não é preciso refletir sobre a realidade. E além disso, há também a perda do domínio e do controle do trabalho docente. Isso já ocorre na rede estadual.
mais de responsabilização, mais controle, mais racionalização da rotina docente. Um outro aspecto é a questão da redução da carga horária, dentro dessa lógica de fragmentação. Eu sou da área da educação física, né? Hoje a educação física, dentro da lógica do NEM, ela já teve uma redução, né, imensa. O terceiro ano do ensino médio não conta mais com a educação física. Acredito que é o terceiro ano. Outro aspecto é que o docente, ele já exercia a docência, né, a partir de 2 vínculos, 3 vínculos, e nesse novo contexto, ou ele vai assumir diversas disciplinas para compor as 200 horas, ou ele vai ter que ficar pulando de escola em escola para poder complementar essa carga horária. E aí vem um aumento, né, um sobreesforço enorme do trabalho dos docentes, que já é extremamente precarizado e intensificado. E aí eu coloquei aqui, né, dentro desse movimento, desse cenário de incertezas, a gente ainda não tem nem como pensar os impactos, né, na saúde dos docentes. Eu acho que daqui a algum tempo é que a gente vai conseguir ter, materialmente falando, né, como pensar, como trazer dados concretos sobre isso. Uma outra questão é a instituição do notório saber, que mesmo após a implementação, né, da lei, ficou restrita apenas às disciplinas técnicas, mas abre aí um precedente enorme, né, principalmente para a substituição do docente por monitores. E aí, em artigo recente, né, o Fernando Cássio e a Débora Goulart trouxeram um exemplo claro disso. O governo do estado do Paraná implantou um modelo de qualificação profissional no estilo telecurso. E aí os alunos vão para a escola, ficam assistindo o vídeo, não tem um professor, apenas um tutor que não tem educação superior, e ele fica lá responsável apenas por ligar e desligar a televisão. E caso surja alguma dúvida, alguma inquietação, isso é encaminhado. Isso aí vem o quê? Dentro da lógica, né, que já foi colocada anteriormente, de desprofissionalização, onde o trabalho do docente ele vai ser substituído, né, por uma mão de obra barata, aligerada, e por estratégias também de educação à distância, né, o que a Vânia Mota, o Roberto Leven chamando de processo de iadeização da educação. E aí, como expressão máxima disso seria o fim dos concursos públicos, né, e da carreira docente. Um outro dado, e aqui a gente precisaria pensar um pouco mais, é o que a Vera Nepomuceno vem estudando. Ela defendeu uma tese agora recentemente, mas ainda não está disponível. Ela vai justamente, né, trazendo a realidade do estado de São Paulo, aborda esse processo de reestruturação da carreira docente. E para ela, o NEM veio em contra uma contra-reforma trabalhista especificamente para o trabalho dos docentes. A gente sabe que São Paulo saiu à frente, foi o primeiro estado a implementar. E aí uma live para apresentar um pouco desses dados, ela colocou associada a essa contra-reforma que há também um processo de modificação do plano de cargos e carreiras, né, do estado. Então São Paulo já saiu na dianteira aí, modificando completamente, né, a partir dos dispositivos legais, a carreira dos docentes do estado de São Paulo, que já ocorre, né, de forma em níveis alarmantes de precarização. E aí, como forma de concluir, né, eu trago aqui que esses dados, eles vêm revelando a tragédia social vividas nas escolas do ensino médio. E aí o NEM, ele vem intensificar ainda mais esses processos, já sendo possível abordar diversos efeitos deletérios, né, que o trabalho vem sofrendo. É o trabalho sob fogo cruzado. Então, são sucessivos ataques à educação. Então, eu acredito que a gente tem que defender, né, todo esse processo de revogação, não apenas do NEM, mas de todas essas outras reformas, que quando a gente para analisar, né, do ponto de vista de conjunto, eles vêm em forma de pacote, né? E também Catarina colocou essa questão, né? E também anunciar que o que está aí é danoso, é prejudicial, tem levado a sofrimento, a desgaste. Então, temos que pensar o modelo, pensar essa racionalidade neoliberal que
quer lucrar a qualquer custo e vai destruir completamente, né, vai correr tanto os direitos sociais como também os corpos, né, dos trabalhadores, os nossos corpos. Então é isso, gente. Obrigada. Já estava em curso, né? Acho que foi o Paulo citou aqui anteriormente a Naomi Klein, então ela fala um pouco disso, né? Então, e usa uma pessoa, né, a pessoa não grata para a gente, que é o Milton Friedman, né? Ele dizia, olha, as respostas, né, que vão ser incorporadas não estão disponíveis no momento, né? Então, já existia esse processo aí sendo, já está em curso, né? Então, enfim, a gente teve esse processo e entra na BNCC, entra na BNC Formação, a questão das competências digitais, né? Então, isso entrou com muita força. E aí tem o CIEB, né, que é Centro de Inovação para a Educação Brasileira. É um centro que ele, como não é novidade para ninguém aqui, ele é fomentado por empresas, né, como a Fundação Lehman, a Telefônica, enfim. E eles têm muita capitalização dentro do Ministério da Educação. E quando você puxa os dados lá, você vê que eles estão assim, envolvidos em tudo que é discussão de BNCC, de itinerário formativo, né? Eles estão lá presentes, apresentando esse setor do empresariado brasileiro e colocando à disposição, né? Eles sempre falam assim, a gente está aqui para apoiar, a palavra é essa, apoio para as escolas públicas, para implementar itinerário, para usar tecnologia, né? Eles estão lá, vem deles as respostas, né? Desse momento que a inovação tecnológica é tão necessária, porque a escola não pode estar ostracizada, e eu concordo que a gente precisa da tecnologia, né? É uma produção humana e, como tal, a gente precisa se apropriar dela. Mas não uma apropriação que esvazie o trabalho docente, né? Ou que tire do professor a responsabilidade, não na de responsabilização, mas de ser ele a pessoa que organiza, né, as suas funções, ou que deveria organizar. Então, só para a gente, para citar aqui um dado, tem um informe que foi feito em 2021 pelo Centro Internacional de Investigações Outras Vozes, né, que ele fala que o momento atual, né, que a gente está vivendo de privatização por essas plataformas digitais, ele está tão grande, né, que no ano de 2020 essas plataformas tiveram um lucro de 3,2 bilhões de dólares. Né? Aí, ao mesmo tempo, o PIB mundial estava caindo. Né? Então, a gente vê aí como é. Crescimento muito forte desses setores. A gente tem mapeamentos que o CIEB também faz, ou que ele disponibiliza lá, das EdTechs, né? Que são as empresas focadas em oferta de tecnologia. Quando a gente pega lá os dados, a gente vê, olha, que boa parte dessas EdTechs, elas são na área da educação. E a maioria delas para o ensino médio. Então, a gente vai ligando aqui os pontos, para o ensino médio, a grande maioria delas. Então, vocês já estão lá também, enfim. E aí, para pensar um pouquinho como esses organismos internacionais, eles entram também nesse debate, né? Já citei aqui o papel do Banco Mundial. Então, aqui, por exemplo, o Banco Mundial, em 2020, ele lançou uma publicação chamada Reimaginar as Conexões entre as Pessoas. Tecnologia e inovação educativa no Banco Mundial. Então, ali também, né, como princípio orientador para falar desse aspecto. Há estudos também focados mais na Comissão Europeia, colocando também esse aspecto com outros documentos, né, que vão lá, e eles chamam até que é uma espécie de atualização, né, do que teve já de discussão desde o processo de Bolonha, e colocando lá também, né, que o perfil do professor também é um professor que tem que estar engajado, antenado, que sabe usar tecnologia, né? Voltar a dizer, não é que a gente discorda que o professor tem que usar tecnologia, mas a gente não pode ser ingênuo, né? A gente tem que pensar o seguinte, o professor, né, nesse processo, ele não está sendo demandado só usar tecnologia porque seria algo altamente preciso para a educação, mas sim porque há aí um entendimento de modificação do trabalho desse professor. E a gente pensa essa questão dessa tecnologia nos marcos do capitalismo. Né? Então, nos marcos do capitalismo, quando se fala em reforma, a gente arrepia porque a gente sabe que a reforma vai significar precarização. Né? Então, eu gosto de falar isso porque esse discurso é muito forte mesmo. Então é isso, né? Tem do atraso, não é para usar, não. Né? A questão não é essa, a gente precisa voltar nos casos, porque tem questões que antecedem, né, esse parte que se coloca, né, inserir ou não inserir tecnologia. Isso aqui é outro aspecto, enfim, tem vários dados, né, que não dá para a gente comentar todos aqui,
mas que comprovam que existe mesmo esse grande investimento nessas competências digitais, tá lá na BNCC e tudo mais. Que aí, se a gente citar o Saviano, né, vai estar lá a questão da pedagogia por competência também associada a isso, enfim. Então, o plano que foi lançado pela Comissão Europeia, né, que é Plano de Ação da Educação Digital de 2021 a 2027, foi lançado em novembro, né, novembro de 2020, e aí é um plano também que está muito focado nisso. Vamos aproveitar, né, e a palavra da moda agora, da ordem é essa, vamos aproveitar as experiências que a gente teve durante a pandemia com o ensino remoto, porque agora criou mais ainda, né, uma legitimidade para esse discurso que já existia, né, de que vamos aproveitar para modernizar as escolas, né, e aí quem puder ler depois a Naomi Klein, ver como esse discurso, né, de aproveitar o momento que foi usado nos Estados Unidos para precarizar também o sistema de ensino lá, principalmente em Nova Orleans, depois do furacão Katrina, né. Deixa eu ver aqui, desse aspecto, então só para mencionar aqui, né, que eu coloquei do mapeamento das EDTECs, que são as empresas focadas em tecnologia. Então a gente tem aqui, 40% das EDTECs que existem hoje no Brasil, esse levantamento foi de 2022. 40% delas são focadas no que eles chamam de ensino básico. Aí quando você lê lá, no ensino básico é fundamental, mas principalmente ensino médio. Porque eles definem, né? Educação infantil vai em outro e tal. Mas é muito forte para o ensino médio, muito voltado para a questão dos itinerários. Então, a Fundação Telefônica criou um itinerário específico, né, para ser incorporado, para ser vendido para as prefeituras. Não está conseguindo, não? Tá caindo. O sinal tá... E aí a gente pensando aqui, né, esses itinerários e o setor privado. Então aqui o CIEB, voltando, né, falar do CIEB, desenvolveu uma proposta para ser adotada, né, que está lá no portal do Novo Ensino Médio, inclusive, faz parte do guia de implementação disponível e que está alinhado às competências previstas na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, que é o itinerário formativo em cultura digital, né, está lá também. O da Fundação Telefônica, que eu mencionei, foi um currículo que eles fizeram, né, CIEB mais Fundação Telefônica, um currículo de referência do curso técnico em ciência de dados. Aí eles falam, o primeiro curso de ciências de dados feito no Brasil para o ensino médio, tá? Então tá lá também. E o que eles dizem precisa, né, os alunos precisam ter fluência digital, porque é isso que vai definir agora quem vai ser o trabalhador que vai poder disputar a vaga no mercado de trabalho, então precisa disso. Inclusive fala que precisa do professor também, o professor precisa aprender a trabalhar com esses dados que são gerados nessas plataformas para poder pensar melhor na formação do aluno e tudo mais. O Itaú também, né, o Itaú junto com o CIEB, desenvolveu um outro currículo de referência também, focando, um curso que se chama Educação Profissional Técnica de nível médio em tecnologia e computação, também no mesmo direcionamento. E voltar a dizer, gente, eles têm muita capilarização dentro do MEC, né? Eles estão lá participando de todas as discussões. No que diz respeito à Base Nacional Comum Curricular, né? Já comentei da questão de como o CIEB ele conseguiu lá introjetar-se nas discussões, e eles afirmam lá, né, que eles fizeram propostas, não são 10 competências gerais, né, que eles estavam propondo, e dessas 10 que eles propuseram, eles dizem que 7 foram incorporadas na íntegra, né? Então a gente vê também o quanto tá. E aí eles citam que essas discussões para a BNCC contaram com a parceria de outras instituições, né? A British Council, Colégio Humboldt, Deutsche, Ayrton Senna e outros, né? Essa galera aí que a gente já conhece. No que diz respeito às competências específicas para os professores, já que a gente também está aqui falando de, né, de modo mais específico desse trabalho docente, eles também, né, desenvolveram soluções, né, muito entre aspas aí, e aí focando em quê, né, qual é os pontos que eles estão lá desenvolvendo para serem incorporados, né, na BNCC da formação. Análise de dados, mentalidade orientada a dados e pensamento computacional, né? E aí a gente vê também
esse processo aí, e muito a questão também da alfabetização digital sendo muito colocada. E aí eles contam, né, isso foi tão forte que a cultura digital também está incorporada nesse processo. E aí tem várias orientações, como eu falei, né, que foram incorporadas, várias sugestões deles, eu não vou apresentar todas por causa do tempo, mas também facilmente, né, a gente encontra muito facilmente. E aí, focando um pouquinho mais na questão da minha pesquisa, da tese de doutorado, né, que a gente foi lá entrevistar os professores, né, analisando documentos também aqui da Rede Estadual de Pernambuco, a gente foi vendo, né, que os professores, como eu também estava citando, eles se autorresponsabilizam mesmo, né, por ter que ter, né, condições de usar essas tecnologias. Então, isso, né, se incorpora muito ao trabalho dele. Então, a gente viu no momento da pandemia o quanto foi fácil, né, fácil no sentido da introjeção que houve, dessa expansão de horas de trabalho, dessa intensificação da jornada de trabalho do professor com o WhatsApp, por exemplo. Né? Então, os professores passaram, né, muito mais tempo da sua carga de trabalho lidando com o WhatsApp, né, tendo que responder ali aluno, pais, enfim. Então, tem esse processo de intensificação. Outros que a gente também percebeu, que até John também já tinha percebido na tese dele, a questão de como o CIEP, né, que é o Sistema de Informação aqui do Estado de Pernambuco, ele também atua no monitoramento das rotinas de trabalho desses professores, né, então os professores têm lá constantemente alimentando o sistema. Isso também gera, né, aspectos de monitoramento. E a gente poderia, né, nessa discussão de monitoramento, sim, indicar uma série de autores que já estão falando do que eles, né, estão conceituando de capitalismo de vigilância, como a Chaucenas do Golfo, né? E aí ela vai falar, olha, quanto à mineração de dados, ela pode ser usada, né, para controle e vigilância mesmo, né? Ela até cita, ó, pode até ser que hoje a gente não esteja, nesse momento agora, vivendo de modo tão preciso os efeitos desse processo, né? Mas é uma tendência, né? Quando a gente faz a análise de conjuntura ou análise estrutural, a gente busca as tendências, né? As tendências nos ajudam a caminhar, né, para certos horizontes, para entender. Então, ela já está apontando tendências muito fortes nesse sentido. Deixa eu ver aqui, que mais também que eu acho interessante pontuar aqui. Outro aspecto, né, dessas pressões que já se somam ao trabalho do professor, é essa dele, é como se a tecnologia fosse, né, a panaceia. Então, vai colocar a tecnologia na escola, isso é um discurso muito antigo, não é de agora. Vai colocar a tecnologia na escola e, consequentemente, o professor, né, vai conseguir salvar a educação, porque o que falta, né, afinal de contas, é que o professor sabe usar essa tecnologia do modo adequado. Então, como se o problema, né, de precarização que a gente vive fosse um problema associado à formação ou à falta de formação para o uso de tecnologias. Então, quando a gente fazia as entrevistas com os professores, né, a gente via nos documentos lá que a gente analisou, era muito comum, né, ver assim, eles falando, olha, mas é isso aí, né, veio para ficar. Tipo, não tem muito o que fazer a não ser se adaptar. Então, esse discurso da adaptação, de ter que se adaptar a esse contexto, que vem com a questão da flexibilização, né? O professor precisa estar antenado, né? E ele vai incorporando isso, de fato, precisa estar antenado, precisa saber usar. Preciso desenvolver competências e habilidades para poder usar essa tecnologia. Então, isso está muito, muito presente, né, no discurso desses professores, nos sentidos que eles atribuíam, né? Porque foi isso que a gente queria ver, né? Quais sentidos que os professores estavam atribuindo a essas tecnologias, a essa sucessão desse processo tecnológico. Então, para eles, né, há uma internalização, que a gente estava ali também introduzindo essa discussão muito em função do aspecto da subjetividade, né, que a gente cita, por exemplo, né, o Giovanni Alves, que ali, né, ele tem um conceito lá de captura, mas entre aspas, da subjetividade, que é isso, como é que a subjetividade do trabalhador ela é o tempo inteiro convocada, né, e o trabalhador professor também né, se na empresa já existe isso, ter que vestir a camisa,
dele ter que se identificar profundamente com esse trabalho, na escola também. Então, essa subjetividade ela é constantemente convocada. O professor ele precisa, né, se identificar com aquilo, precisa assumir esses discursos. Então, a gente via isso lá sendo colocado por eles, né, de alardear potencialidades pedagógicas. Quando a gente ia chegando mais junto, perguntando mais, a gente não estava muito seguro se de fato tinha aquela potencialidade que estava alardeada. Né? Se o fato de colocar um data show na sala, de fato, ia significar ali a inovação que estavam prometendo para melhorar ou para garantir que esses alunos pudessem aprender a mexer nesses computadores, nas tecnologias, para disputar vaga no mercado de trabalho. Né? Quando a Cássia Coenza, né, fez um texto em 2017, logo quando falou assim, na discussão da implementação da reforma, ela falando, olha, se a gente olhar o contexto, né, não há de fato no Brasil uma demanda tão forte assim para que esses alunos aprendam a usar a tecnologia de ponta, né, porque não é essa a nossa realidade, do ponto de vista de organização do trabalho mesmo. Então, não é, né, não justifica nesse discurso por si só. Então a gente foi colocando, né, que a tecnologia ela foi lá sendo usada, né, para aqui na Escola Estadual de Pernambuco, padronização, monitoramento, flexibilização. A Tavular Barreto fala em substituição tecnológica, né? Não é o professor ser tirado de cena, né? Porque até no documento você vê muito, não? O papel do professor é essencial, sem ele não se faz nada e tal. Não seria essa substituição total, mas uma substituição que vai acontecendo gradativamente na organização desse trabalho. Então, o professor passar a ser o tutor, passar a ser aquele que vai indicar sites, que vai monitorar o que o aluno está usando, enfim, nesse processo, né? E a intensificação, que a gente viu também que se coloca de modo muito intenso, porque acaba o professor tem que fazer muito mais coisas do que ele fazia antes, né? Então, intensificando o seu trabalho. E por fim, né, que a gente coloca assim, como tendências que a gente enxergou, né, está aqui para a discussão, afinal de contas, mas a gente vê também um processo de aceleração da privatização da educação pública que já ocorre, né, e aí com as EDTECs entrando no mercado, com a Fundação Lema fazendo lá reuniões para chamar esses empresários, para dizer assim, olha, a BNCC precisa de vocês para vocês irem lá e dar soluções tecnológicas, né? Em alguns documentos tem até esse termo mesmo, soluções tecnológicas. Ou então a gente viu um documento, né, feito pelo MEC no ano passado, agora eu perdi o título dele, mas era para regulamentar um ensino híbrido. Né? Era uma discussão, esse documento era assustador, porque era uma regulamentação da educação infantil ao ensino superior. Então, completamente voltado mesmo para essa ideia de que, por que não tornar um ensino híbrido? Por que não dar às escolas o direito de escolher se ela vai querer ofertar a educação, aquele itinerário ou aquela aula de forma presencial ou à distância? Eu estava lá num documento que não avançou, né, mas estava lá como tendência já de algo que pode se confirmar. Né? Então, essa é uma. Então, a gente colocou a tendência também da substituição, né, do ensino presencial por ensino híbrido, também ele citou aqui, né, como no contexto do novo ensino médio, isso já está acontecendo, né, e não é à toa vir do Paraná, gente, não está no Paraná à toa, o Paraná está lá, a série da Unopar, né, lá, então ele já tem essa expertise de como fazer essas transmissões online, enfim, então, não é à toa também está lá ser um laboratório para experimentar isso. E aí, por fim, pensar nesse contexto, né, associado ao aumento de controle e vigilância que essa base tecnológica ela também pode propiciar. Né? Então, como eu falei antes, já existem muitos autores falando sobre esses aspectos e também é importante que a gente veja, né, isso na educação, além aí de como a GAFAM, né, que são os grandes monopólios digitais, Google, Apple, Microsoft e outros, o espaço que eles estão tendo também, né, dentro da educação, disputando fundos públicos, a Pearson, que deixou de produzir livros impressos para investir, aí falam que a estratégia de mercado da Pearson não, a gente investe agora, né, já a gente vai colher os lucros, então mesmo que agora não tenha essa educação, mas já chega, porque eles estão induzindo um novo modo de pensar a educação. Então, assim, né, a gente entende que aqui precisa ser mais
debatido esse tema, a gente está à disposição, também com vontade de cada vez mais continuar, né, nessa discussão, porque até onde a gente conseguiu acompanhar, as discussões elas não são, não foram ainda, né, feitas em grande quantidade, porque a gente entende ainda que é um objeto talvez novo, ou que esteja chamando a atenção só agora, mas é algo que a gente precisa ser debatido, né, porque está afetando o trabalho pedagógico, o trabalho docente, e o melhor lugar para discutir é aqui, né, entre nós, e não deixar isso nas mãos dos empresários, porque eles já estão fazendo, na verdade, né, já estão fazendo. A gente precisa assumir essa discussão e pensá-la no nosso terreno. Não é negando, mais uma vez, né, a contribuição que a tecnologia pode dar à educação, não é isso, mas é de pensá-la dentro de um processo, de um projeto de educação que nos favoreça, que favoreça a classe trabalhadora, né, porque é disso que se trata, afinal de contas, né? Então, pensar a tecnologia dentro desses parâmetros e não como algo que vá ser usado, como está sendo usado, para expropriar ainda mais o trabalho e aumentar. Fazer alguma colocação, uma pergunta, problematização, fiquem à vontade. É a questão que eu lembrei que Mônica Ribeiro da Silva e a Cássia Quenze, né, como Manuel lembrou aqui, fazem um debate junto também com Daniel Cara, de que o problema do ensino médio, desse novo ensino médio, não é a questão de implementação, de organização, né, dessa confusão toda que a gente tem aí no Brasil em relação aos currículos, né, da questão propriamente dita da implementação e de organização, mas sim de concepção. E essa concepção vai da concepção que a gente, né, que os reformadores empresariais entendem que os jovens que estão nas escolas públicas e que em sua maioria são jovens da classe trabalhadora vão ter. Então, qual é a concepção que o novo ensino médio ele fomenta para a formação dos jovens? E também a própria concepção de professor, né? A concepção de formação docente, a concepção de trabalho docente. E aí, nota-se, né, pelos estudos, pelos relatos de muitos professores, enfim, por um conjunto de fatores, que o trabalho docente, a formação do professor, ele vem sendo cada vez mais reduzido à tecnicidade, à competência. A gente vai perdendo aquele professor que deveria, né, ter em sua essência uma formação de caráter intelectual, orgânico, e que atua também sobre esse prisma, né, de passar para os seus alunos, de socializar, de ensinar a partir de uma concepção mais ampla, mais geral, mais de formação de fato intelectual, né? Então a gente vai perdendo esse professor e vai colocando nas escolas um professor cada vez mais competente para saber fazer, para aplicar determinados métodos, né, na lógica do aprender a aprender e reverberar nessa perspectiva também para a formação dos jovens. Então, é uma questão que eu penso que tem essa relação, né, a concepção da formação que o ensino médio ela fomenta e a concepção também de formação do professor, do seu trabalho docente, né? A gente vai perdendo esse professor intelectual que pensa a realidade dele, que faz a crítica à realidade que ele vive e traz problematizações para pensar as mudanças sociais. A gente vai perdendo esse professor e vai colocando um professor mais subordinado, mais acrítico e dotado na lógica da competência, né? Outra questão que eu queria destacar é a questão do adoecimento. A questão do adoecimento, ela, assim, a partir de alguns relatos que eu venho escutando de professores, esse processo de adoecimento ele pode ser visto na forma mais não física, né? Do adoecimento mesmo psicológico, voltado à questão da depressão, entre outras doenças de caráter psicológicos, né? E esse adoecimento ele pode ocorrer tanto no trabalho pedagógico, em que esse professor ele não vai vendo mais o sentido da sua função ali na sala de aula, porque ele não é o professor que trabalha na sua área de formação, ele é aquele professor pelo itinerário formativo, como o Tamires lembrou, né? É um professor que vai atuar em diversas disciplinas eletivas, projeto de vida, protagonismo, mas não vai atuar naquilo que ele passou 4 ou mais 5 anos estudando, se aprofundando, né, tendo essa base de conhecimentos. Então, esse processo pode levar também ao adoecimento psicológico desse professor, porque ele vai perdendo cada vez mais o sentido do que ele está fazendo ali no dia a dia, né? E também a questão do adoecimento voltada à questão da valorização, né? Baixos salários que continuam, não é um problema do novo ensino médio, né? Já vem ocorrendo há muitos anos,
baixos salários, a desvalorização, falta de planos de cargos de carreira para esses professores, que são outros fatores que vão somando e que podem prejudicar ainda mais a saúde dos docentes, né? E para finalizar, para poder vocês trazerem um pouco da contribuição de vocês, eu lembrei de um debate que Emanuele fez sobre a questão das tecnologias, que o MEC estabeleceu em 2022 a portaria, que eu esqueci agora o número, mas que estabelece a rede de inovação para a educação híbrida. E aí essa rede, ela traz a ideia de que os professores, no caso professores tutores, iriam atuar nos momentos remotos, online, virtuais, no conjunto dos itinerários formativos, né? Já que a Lei 13.415 de 2017, ela estabelece um determinado percentual para que sejam realizadas atividades à distância ou mediada pelas tecnologias. Então, essa possibilidade, né, pode tensionar ainda mais o processo de precarização do trabalho docente e da formação também, assim como precarizar ainda mais o ensino, principalmente público, né? Então, algumas questões para a gente pensar. Quem gostaria de fazer alguma colocação? De baixo para cima, na área da educação, que talvez seja uma grande inovação do território brasileiro. E aí eu quero ver se a gente não consegue aprofundar essa alteração da correlação de força que o próprio Ramon colocou ontem. Isso hoje se faz muito mais rápido pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, na sua contradição, do que se fazia antes. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. A ideia, então, é que a gente, na mesa da tarde, possa encaminhar. Eu estou à disposição para ajudar a sistematizar isso. Talvez converse aqui um pouco com o Edlamar para a gente fazer esse caminhamento e pedir, obviamente, Nido, apoio da minha instituição, Universidade Federal de Pernambuco, e da sua instituição, o Instituto Federal, que já está nos dando esse apoio. Eu tenho certeza que não vão nos deixar. Querem começar? A gente vai dialogar com as questões e já vai encerrando, né, essa mesa, para a gente poder estar aqui às 2, vai ter mais uma sessão de trabalho, e poder começar a nossa conferência de encerramento às 3, né? Eu vou responder, comentar, na verdade, muito rapidamente, porque... Marco. Então, eu vou ser muito pontual aqui, muito cirúrgica, né, no meu comentário aqui, para dialogar com você, para agradecer a pergunta que você fez. Um dos pontos, né, que a gente pode trazer, eu estava tentando recuperar aqui o primeiro nome do autor, mas eu realmente não lembro agora, mas o Morozov, ele traz um termo que ele chama de solucionismo tecnológico, né, se pergunta da alienação e tal, que para ele, né, é a tecnologia ser vista como a única opção possível, né? Então a gente viu isso na pandemia, como eu mencionei, e ela vai mesmo se apresentando como um aspecto, né? Eu lembro que na minha banca de qualificação, né, da tese, um dos avaliadores falou assim: não, mas você tem que considerar, por exemplo, que a aula remota está muito melhor para o aluno que mora, sei lá, no Cabo de Santo Agostinho, que passa, sei lá, quantas horas para chegar aqui na UFPR. E aí, eu devolvi a pergunta, de certo modo, e eu me perguntei, assim, mas aí são as condições de vida da pessoa que está ruim, né? Não quer dizer que é o fato de ele estar tendo aula em casa, necessariamente, que vai melhorar na relação dele com o conhecimento. E aí, o Saviani, junto com a Ana Carolina Galvão, fez um texto que é espetacular, assim, que é refutando a questão do ensino remoto. Para ele não teve ensino remoto, não tem como chamar ensino. Né? Ele tem até dificuldade de chamar de ensino, eu também tenho. Né? E ele vai dizer por quê, olha, o que a gente entende como educação, ela não pode ser promovida dentro desse formato. Então, acho que para ter um aspecto para dialogar com você e não me estender demais no tempo, é esse, assim, a tecnologia é apresentada como solucionismo,
E parece que é a única coisa possível mesmo, porque é isso que está, né? Se a gente for olhar aqui as competências que foram inseridas na BNC Formação, a gente vai ver assim que o que está posto lá é muito complicado, né? Do ponto de vista de pensar essa tarefa, né, do professor, né, dele, por exemplo, tem aqui, né, um dos itens lá colocados. O professor deveria assumir a responsabilidade do seu autodesenvolvimento e do aprimoramento da sua prática, participando de atividades formativas e ou desenvolvendo outras atividades consideradas relevantes em diferentes modalidades presenciais e ou com o uso de recursos digitais, né? Então, pega-se muito esse aspecto da subjetividade, né? É um flerte mesmo com a subjetividade desse professor, convocando ele para que ele faça parte, mas não... professor, se você não entrar, você vai ficar anacrônico, né? Não vai combinar muito com o que está aí. Porque o que a molecada quer é colocar a tecnologia na sala de aula. E quando você leva, os meninos ficam, nossa, mas isso é aula mesmo, isso que você está trazendo, né? Então, não é necessariamente isso que a gente vê quando os alunos de fato são convocados para pensar sobre, para dizer quais são as impressões deles sobre esses aspectos. Não fiz isso na minha tese, mas fiquei com vontade e quem sabe para depois. E enfim, eu vou deixar as questões de idiomas também para serem comentadas aqui, mas concordo que a gente precisa ser muito propositivo no que a gente coloca também, né? Acho que eu concordo com a criação do fórum, já não adianta, né? Vamos colocar à disposição, porque a gente precisa fazer esse esforço mesmo, há diversas tendências e ver como é que a gente responde a elas, né? Então, e a gente tem experiências, essas experiências elas não podem ser desperdiçadas, elas precisam ser trazidas, né, para pensar sobre elas, para que a gente discuta sobre essas questões. E às vezes falta mesmo, nessa experiência do Paraná, eu fiquei sabendo de tanto procurar, né? Procurar aqui coisas, né, para levar para as minhas aulas, né, para os alunos das licenciaturas. E aí eu fui lá, me deparei com a experiência, né, de pensar o desenvolvimento mesmo em curso, né, pegar essas teorias e a gente poder desenvolver esses aspectos que são necessários para pensar o trabalho. E levar para o professor também, porque eles ficam pensando muito, eles estão muito afogados, né, nesse entendimento de que tá aqui as cartilhas, os manuais, né, porque às vezes o pessoal me chamam para falar sobre o BNCC e perguntam, mas como é que a gente faz para aplicar? Eu falo, não é comigo. Aí vocês vão lá no site, procuram na Nova Escola, se você quiser, que lá vai ter, mas eu não, né? A minha questão aqui é perguntar como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente faz para sair disso e não pensar em aplicar algo que vai contra o que a gente entende por uma educação pública de qualidade, né? E que seja presencial, porque eu acho que a gente está começando a ter que defender essa bandeira também, levantar. A educação tem que ser presencial. E aí eu sabia disso bem nesse artigo, por quê? Bom, gente, eu agradeço, né, a presença aqui hoje, o convite, na verdade, que a Catarina fez. E, enfim, a gente vai ficar disponível para dialogar em outros momentos. A gente espera, né, que haja desdobramentos, que isso não fique aqui, que isso saia, que a gente possa continuar esse debate e que a gente possa, todo mundo, pensar mesmo junto, coletivamente, como é que a gente vai dar as respostas que a gente precisa, né? Muito se perguntou aqui até o que a gente faz. Às vezes a gente pergunta isso até às vezes para... mas o que é que faz? É difícil, então tá bom, então não tem o que fazer. Tem que fazer, é difícil, mas tem que fazer, então a gente precisa fazer, né? Porque se não for nós, vai ter o Lima lá para fazer nós que a gente quer. Então, obrigada e vou passar a palavra. Tá, né? Então, dentro do que foi colocado, né, eu vou só, e aí Jamerson provoca, né, no sentido de pensar as tendências. Acho que as tendências, elas são claras, né, a partir do que Antunes vem desenhando e a educação vem adotando, vem assumindo, né, e aí a pandemia, trazendo essa relação da tecnologia, foi um laboratório de experimentação, né, para essas diversas maldades. E aí, para mim, as tendências seguem nesse sentido, né, de mais flexibilização, mais informalidade, mais intermitência, mais terceirização. É muito nesse sentido. E aí, com relação ao UNENSE, a gente para pensar que, por exemplo, né, o iFood está lá, por trás, né, pela frente, investindo pesado. Então, a lógica está posta, né, a lógica é clara. E aí, para mim, é nesse sentido mesmo, né, de pensar
a destruição do magistério público, a carreira docente, enfim. Eu até tentei sintetizar aqui, né, mais precarização, mais intensificação, mais adoecimento, e aí trazendo a questão do controle, tanto do ponto de vista dos dispositivos tecnológicos, mas também com relação à questão de medicamentos, né, e aí o Saplato vem trazendo, né, toda uma produção do ponto de vista de fabricação também de diagnósticos, né? Isso tem sido uma forma. E para mim é isso, é a constituição de um exército de trabalhadores completamente adoecidos e alijados, né, da sua força de trabalho. Eu acredito que caminha muito nesse sentido, né, visto que o neoliberalismo ele não só produz, né, ele entendeu que gerir esse sofrimento é algo extremamente lucrativo, né, e aí vem operando fortemente do ponto de vista dessa subjetividade, dessa construção, dessa reconfiguração desse novo sujeito, né, o Dardo Laval chama desse neo-sujeito, esse sujeito que tem que ser resiliente, né, que tem que vestir a camisa da empresa e que tem que operar aí no reino da flexibilidade laboral. Acredito que é muito nesse sentido. E a pandemia também traz um elemento, né, que fica, na verdade, agora, né? O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta que foi incorporada ao trabalho dos docentes. Então, os pais, os professores, todo mundo tem acesso direto. A gente até colocou lá no caderno das pandemias, né, o trabalho full time, aquele que acontecia o tempo todo, completamente com a lógica, né, do tempo de vida, tempo de trabalho. Ninguém discute tempo de lazer, tempo de descanso, condições objetivas no trabalho, felicidade no trabalho. A gente vai caminhando no sentido oposto disso, né? Então, o capitalismo, né, dentro desse contexto realmente colocou o trabalhador docente no fogo cruzado, né? Muitos professores morreram, perderam a vida. Então, houve aí um processo também de muitos professores que foram demitidos, enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando, né? Então, eu penso que é nesse sentido. A gente seguirá, né, com mais precarização, com mais intensificação, adoecimento e controle. Então, romper essa lógica, né? Que adoece, que leva ao sofrimento, ao desgaste, ao modelo. Então, não vamos consertar o sujeito, né? O problema não está no sujeito, troca ali a figurinha, né? Que o problema é nele. Ele que não consegue se adaptar, então medicaliza, né, para esse sofrimento ele não ser vivenciado, mas é o modelo, né? Esse modelo, essa forma que nos adoece, né? E aí o NEM vem buscando intensificar isso ainda mais. E aí tem muitas outras questões aqui, né? Por exemplo, a questão da tecnologia, que o Mano vem estudando, trazer mais relação a isso quando for para campo mesmo. Mas é isso. Agradeço, Catarina, foi um desafio. Primeira atividade, eu acho, nossa, né, pós-pandemia, depois de tanto tempo em casa. Eu até brinquei com as meninas, acho que a gente perdeu o costume, assim, de estar com tantas pessoas em um ambiente. Então, fazer esse esforço, retomar essas discussões presenciais é extremamente importante. Então, agradeço o convite e o desafio que foi colocado. Se a gente concluir aqui, dialogando, né, com as questões que foram colocadas e encaminhar também, né, a conclusão da nossa mesa, veja, primeira, uma coisa que eu acabei não colocando, né, na minha fala inicial, que no mesmo relatório da OCDE sobre a educação no Brasil está
a oportunidade, né, o reconhecimento da oportunidade que a crise da Covid, né, naquela perspectiva que Emmanuel traz da doutrina do choque, né, trouxe para que na educação também, a nível mundial e aqui no Brasil, a gente está vendo como é que isso está acontecendo, passasse a boiada da plataformização da educação, das tecnologias, da EADetização da educação. A gente hoje, por exemplo, já tem formação de professor, por exemplo, né, cursos de licenciatura, a maior parte das vagas dos cursos de licenciatura já são à distância, né, então já supera as vagas presenciais, e isso traz realmente assim, muitos problemas para os futuros, né, trabalhadores, professores da educação, porque eles estão sendo formados, né, e aí a questão que Sayara traz, né, como um intelectual que a gente chama de tipo tradicional, né, na perspectiva que a gente aprendeu lá com o Saviano, Demerval Saviano, que os críticos reprodutivistas já traziam, né, que identificavam nessa escola um papel, né, ideológico aí na reprodução, né, das desigualdades e da visão né, da classe hegemônica, né, e o professor como intelectual desse processo, né. Hoje a gente tem os professores, a gente tem uma nova categoria aí que se coloca, né, dentro do público também, que são os especialistas em gerenciamento, em gerencialismo, né? Inclusive aqui a gente teve um curso para isso, né, na rede estadual, e que se passa com a perspectiva de neutralidade, na verdade não existe, né, porque está realmente a serviço dessa perspectiva de implementação, né, de uma lógica que impede, né, um projeto de escola, de formação, né, na perspectiva da construção da perspectiva de classe e tudo mais, né? Então, do intelectual tipo orgânico. E o próprio professor aí, né, sendo formado, sendo condicionado também na sua, no exercício, né, da sua profissão, a funcionar, né, nessa perspectiva da reprodução dessa lógica. E outra questão que eu gostaria de colocar, né, é que as questões que a gente falou aqui sobre o professor, sobre o trabalhador, também se aplicam aos alunos, aos estudantes. Então, esse fenômeno, por exemplo, do adoecimento, né, a gente já está vendo acontecendo com os estudantes, porque essa lógica da competitividade e tal, ela vai desde o início. Então, a gente já está vendo os estudantes com adoecimento, um sofrimento psíquico, pelo menos, né? Com intensificação enorme, né? Quer dizer, a gente tem aqui, a gente viu, né, nos primeiros dias, entra uma leva de alunos, sai uma leva de alunos, entra outra leva, sai. Por quê? Porque eles estão, hoje mesmo, né, nas apresentações de trabalho, estão apresentando trabalho, mas tem atividade, né, com nota, e tem isso, tem aquilo, porque aumenta aí esse processo, né, intensifica também o trabalho de aprender, que também, né, como o Vitor Pari coloca, a atividade educacional se faz num contexto em que o estudante realiza um trabalho, que é o trabalho da aprendizagem. Então, nesse sentido, essas mesmas questões que a gente viu em relação aos trabalhadores docentes também já, né, o estudante chega, antes de entrar no mercado de trabalho, ele já está em sofrimento psíquico ou mesmo adoecido, né? Em relação à mineração de dados também, que a GAFAM, né, essas grandes empresas fazem, uma outra preocupação, né, muito mais complexa é em relação aos alunos, aos menores de idade também, né? Porque esses dados também são dados dessas crianças, desses adolescentes, e que são utilizados também, né, para uso mercadológico, né? E como são utilizados, né? É outra preocupação que a educação precisa ter. Então, proteção mesmo, né, às crianças e adolescentes, verificar até que ponto esses dados, né, precisariam estar sendo minerados em relação aos nossos estudantes. A exposição desses estudantes e tudo mais.
Em relação, e aí eu concordo, né, com a Dilamar, com a proposta, a gente tem que trazer, e aí com o Jamerson também, né, a gente tem que sair com a sistematização também nesse sentido. A nossa preocupação aqui, quando faltou energia, também foi, né, além de quem estava participando remotamente, mas também é porque a gente está sistematizando isso, né, isso faz parte de essa reunião, esse colóquio, uma reunião da rede de pesquisa, né, em torno de garantir aí que a pesquisa tenha uma produção científica, mas também tem essa preocupação, né? E por isso que a gente fez essa escolha, por exemplo, trazer Daniel Cara na abertura e tal, uma preocupação a nível de questões mais a curto prazo, né? Do que é que a gente pode fazer, do que é que a gente pode trazer, né? Existem algumas movimentações, né, que estão acontecendo, a gente tem sempre a preocupação de até onde isso não é simplesmente, né, como se diz, um democracismo, né, legitimando a posição do MEC, né, como, por exemplo, eu fui participar de uma mesa da Amped, né, mas juntamente com o MEC também, né, para discutir como uma forma de consulta, né, para ver o que é que as pesquisas estão dizendo, né? Mas, por outro lado, também, se a gente não vai ter essa posição crítica, mas lá, ainda bem que todo mundo foi crítico, todo mundo se posicionou de forma crítica, ele foi o primeiro, foi do Nordeste. Então, tem essas questões, mas tem também a necessidade, né, de fazer, né, de construir movimento de rua, construir movimento de professores, construir movimento de organizações, de ocupar determinados movimentos locais que a gente já sabe que está minado, mas que a gente precisa ocupar para destruir algumas minas, né? Então isso aí é importante, e aí sistematizando, né, a gente tenta ver se hoje à tarde a gente consegue sair também com essa sistematização da criação do fórum. Pronto, aí eu acho que são essas as questões. Eu vou passar para a Sayara aqui para encerrar, né, e a gente seguir aí a programação. Então, agradeço a participação de Catarine, de Manoele e de Tamires aqui nessa mesa, né, importante, trazendo essas contribuições para pensar o trabalho docente a partir do ensino médio e de trazer, né, essas proposições do que fazer, né, e aí a gente tem de fato o que fazer, né, não está nada fatalista, não tem nada fatalista, né, é possível a gente construir alternativas de mudanças, e as mudanças que a gente quer, que a gente se posiciona é justamente essa, de revogar o atual ensino médio, né, então é importante a gente se colocar nesse debate e também se colocar à disposição para a luta. À tarde, a gente, para reforçar, né, o convite, à tarde a gente vai ter a participação de Rebeca Tarlau, com a mesa que vai trazer contribuições para discutir a questão do empresariamento, né, a partir dos Estados Unidos, né, com essa discussão que a gente vem fazendo desde terça-feira. Então, sintam-se todos convidados, né, e convidadas para participar a partir das 3 horas. Certo? Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, e a gente encerra a mesa nesse momento. 14 horas tem a sessão de comunicações orais aqui também. Aqui.